Agora os dois pombinhos estão para se beijar. Capítulo 23. Vemos Yuki perguntando para Ishinose-kun se ele quer beijar ela, e pergunta se ele já fez com Hanabi antes. Enquanto os dois se olham nos olhos e coram, vemos o rosto de Hanabi pela janela, enquanto ela está batendo no vidro. Vendo isso, o Ishi se surpreende e Yuki também. Hanabi grita perguntando a ele como é ser popular agora, tendo garotas o bajulando ele. Mas é tudo ilusão e toda sua felicidade pode sumir num piscar de olhos. Galera, só para lembrar vocês de dar um like e digitem o número 14. Se quiserem mais vídeos dessa obra, e não se esqueça de se inscrever. Obrigado. Voltando ao recap, o Ishinose-kun pergunta a ela por que ela ainda está aqui, e se ela pode deixá-los em paz, e que ele realmente não se importa com o que ela faz, mas ela deveria parar de perder tempo. Ouvindo isso deixa Hanabi irritada e diz que ele só está dizendo isso agora, mas ela vai pegar tudo que ele ama, então ele ficará sozinho para poder se divertir. Enquanto ela se despede sorrindo, o protagonista pensa qual é o problema dela. E adivinha que ele estava certo sobre ela poder estar seguindo ele. Agora vemos que Yuki e o protagonista estão pedindo comida e comendo, quando viu o Hanabi rastejando na casa de Erika, lugar onde ela era tão óbvia, e se pergunta por que ela estava tentando se esconder dessa vez. Talvez ela quisesse que ele a encontrasse na casa de Erika. O protagonista pensa que se ele não a tivesse visto, provavelmente não teria percebido que Hanabi estava seguindo ele, e antes de Hanabi ter instigado Erika a assediá-lo. E agora há uma boa chance de Hanabi querer mostrar a todos que ela ainda está o atormentando. Ele olha para Yukishiro comer e sorrir, pensa que é divertido estar com ela ou faz-se sentir à vontade, mas quanto mais ele pensa nisso, ele fica com medo, porque não pode deixar Yukishiro se envolver em sua confusão com Hanabi. Se ele realmente se preocupa com Yukishiro, talvez ele precise colocar alguma distância entre eles, até que ele resolva Hanabi, e pensa que é quase o fim do primeiro encontro deles. Yukishiro se vira e estende a mão e pergunta ao protagonista se ele quer dar as mãos. Ele responde com certeza, e segura a mão dela. Yukishiro pergunta ao protagonista se eles podem ir em outro encontro. Galera, só um lembrete para dar um like e se inscrever. Digite 14 se quiser mais continuações desse recap. Vamos voltar ao vídeo, e ele disse que é claro. Ao ouvir isso, a faz dizer ao protagonista que isso a deixa feliz. Ela continua, e diz que se divertiu muito passando o tempo juntos, e diz obrigado a ele por ter vindo ao encontro com ela hoje. Ela percebe algo sobre o protagonista e pergunta, por que ele parece tão surpreso, ao que ele responde, e diz que pensou que o que aconteceu aqui com Hanabi teria arruinado a diversão dela, pois ele pensa que normalmente se algo como isso acontecesse, a outra pessoa poderia ficar desanimada, e provavelmente não gostaria de vê-lo novamente. Yukishiro fica surpresa e de repente se lembra do que o protagonista estava falando, e diz que ficou um pouco surpresa que Hanabi apareceu de repente, mas ela disse que esqueceu disso. O que surpreende o protagonista, o que ele pergunta realmente, ao que ela responde e diz que é porque ela está em um encontro com a pessoa que ela realmente gosta, e que esse tempo todo seu coração estava batendo muito forte, e que apenas estar junto com ele, a deixa muito feliz, e ele está tudo bem se ela consegue pensar e não quer que mais ninguém ouça isso. Isso faz o protagonista corar. Ela continua, e disse que é como ele disse, desde que eles estejam juntos, não importa o que mais aconteça, e diz a ele para não se preocupar com ela enquanto ela sorri. Ela conta ao protagonista e agradece por hoje, enquanto o protagonista diz a ela que a levará para casa, mas Yukishiro agradece e que ele não precisa se preocupar com isso, pois ainda está claro lá fora, então ela deve ficar bem. Os dois contam um ao outro que eles se encontrarão na escola amanhã. O protagonista vê Yuki se afastar e de repente se vira e grita para o protagonista que não importa o que aconteça, ela sempre o amará. Ao ver isso deixa ele surpreso e corado, enquanto vemos todos ao redor olharem para ele e corarem também. E provocar o protagonista. No dia seguinte vemos o protagonista na escola e parece surpreso com o penteado de todos. Ele passa pela estrela do time de futebol e pensa que o penteado dele era diferente antes e se pergunta se isso é algum tipo de moda nova. Vemos Chiaki correndo até o protagonista e perguntando a ele se ele ouviu a notícia, e que todos os caras estão copiando o seu corte de cabelo, o que choca o protagonista, quando ele pergunta o que está acontecendo, e fica se perguntando o que seria isso agora.